Vamos continuar falando sobre rede de computadores. Vamos ver os principais componentes de uma rede e os tipos de rede de computadores que existem. Bom, vamos começar com a chamada rede Ethernet. O padrão Ethernet foi lançado no ano de 1978 pela empresa Xerox. Então vamos iniciar falando sobre o padrão Ethernet. O lançamento foi em 1978, a empresa Xerox, a famosa multinacional americana. Foi nessa data que foi possível se conectar um computador a várias impressoras, compartilhar uma impressora entre várias máquinas, reduzindo o custo de hardware. A Xerox desenvolveu esse padrão e denominou Ethernet. Esse padrão evoluiu para permitir conectar computadores em rede. Através de placa de rede e cabos, se forma a rede de computadores do padrão Ethernet. A placa Ethernet, essa que você está vendo aí logo ao lado, essa placa ela tem uma capacidade de transmissão de dados de 10, 100 ou 1000 megabits por segundo, utilizando um cabo conhecido como cabo par trançado. Esse cabo aí que você está vendo azul é o chamado cabo par trançado. Categoria 5. Se utilizar cabo de fibra ótica, essa rede Ethernet ela pode ter uma taxa de 10.000 megabits por segundo, chamada Giga Ethernet. Bom, esse plugzinho aqui que você está vendo é um conector conhecido como RJ45. É justamente o plug que é utilizado nas extremidades do cabo para se conectar à placa de rede. E essa outra extremidade conectada a um hub ou switch, que a gente vai ver logo em seguida. Então a conexão é feita através da placa de rede. Todo computador, para se conectar em rede local, tem que ter uma placa de rede. Essa placa de rede Ethernet ela tem um endereço, é chamado de endereço MAC. MAC é o endereço da placa de rede. Endereço físico ou endereço da placa de rede. É assim que um computador pode enviar dados para outro dentro de uma rede local. Se cada computador tem uma placa de rede e essa placa de rede tem um endereço, então posso enviar dados para determinada máquina através desse endereço. Então a comunicação dentro de uma rede de computadores do tipo Ethernet é feita pela placa de rede, cabo, e essa placa tem um endereço para localizar o destino e o remetente de dados, o destinatário e o remetente de dados. Bom, existe um outro padrão de rede, as redes conhecidas como wireless. Qual o significado de wireless? É uma rede de computadores com poucos fios? Claro que não. Rede de computadores com fios? Não. Essa rede é uma rede Ethernet. Rede de computadores sem fio? Claro. Wireless significa sem fio. O termo wireless significa sem fio. Essa conexão ela pode seguir um padrão conhecido como Bluetooth. Bluetooth. Quando é a curta distância, o Bluetooth é um pequeno chip do tamanho da ponta do seu dedo, colocado em equipamentos como celulares, notebooks, e permite transmissão de dados entre eles. Uma impressora, isto dentro de um espaço pequeno. A gente vai ver essa tecnologia, é conhecida como rede pessoal, PAN. Bom, existem as redes de média distância, conhecidas como redes Wi-Fi. Wi-Fi. Essa rede, por exemplo, pode ser instalada em uma residência para conectar vários computadores, vários dispositivos, ou, por exemplo, em um andar de um prédio. Você vai ter ali seu escritório com vários computadores formando uma rede Wi-Fi. Existem outros padrões de wireless, esses são os mais importantes. Veremos outros em seguida. Então não esqueça que conexão sem fio é a conexão wireless, existem vários padrões. Bom, a rede wireless, para funcionar, precisa de uma placa de rede diferente, tem uma antena, os dados são transmitidos por ondas de rádio. A antena permite transmitir dados não por cabo, e sim por ondas de rádio. As redes Wi-Fi, o termo Wi-Fi vem de Wireless Fidelity. Fidelidade sem fio. Essas placas de rede permitem taxas mais baixas. Existem vários padrões.
existe o padrão A, B, que já não é mais usado. Existe o padrão G, que permite taxa de 54 megabits por segundo. Existe o padrão N, que permite taxa de aproximadamente 300 megabits por segundo. Elas são inferiores às redes Ethernet, mas tem uma vantagem, não precisa conectar através de cabo. É muito mais fácil a instalação. Bom, essas redes, a placa de rede, ela é identificada assim, ó. A placa Wi-Fi IEEE 802.11 ABGN. Isto aqui tem um significado. Isto aqui está se referindo a rede sem fio Wi-Fi, padrão, não é? Normatizado pelo Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos, é uma entidade que normatiza, cria as regras para produção de equipamentos de rede. O número 802.11 é um padrão que se refere exatamente à rede Wi-Fi, rede sem fio. E temos aqui os padrões A, B, G e N. Como eu disse, A e B surgiram na data em que foi criado esse modelo de rede, que foi no ano de 1998. Esse foi a data de início das redes Wi-Fi. O padrão A e B surgiu nessa época. Depois foi substituído pelo padrão G e, em seguida, veio o padrão N. Normalmente hoje, as redes Wi-Fi, elas seguem o padrão N, com a taxa de aproximadamente 300 megabits por segundo. Bom, vamos continuar falando sobre os dispositivos de rede. Para se conectar a computadores em rede, se utiliza um equipamento chamado hub. Estão vendo aí o equipamento, a imagem dele. Este hub aqui é um hub do tipo Ethernet, onde você vai conectar cabos. Os computadores são conectados através de cabos, os PCs, os computadores pessoais. E aqui você vai ter ele Wi-Fi, um hub wireless, sem fio. Então a transmissão de dados se dá não por cabo, por ondas de rádio aqui nas antenas. Pronto, todos conseguiram acompanhar? Bom, o hub, ele é um equipamento em que recebe o sinal de um computador e envia este sinal ao mesmo tempo para todos. Ele recebe o sinal de um e envia para todos os computadores que estão conectados a ele. Então ele não pode receber e enviar sinal ao mesmo tempo. Ou ele está recebendo ou enviando sinal. É um equipamento simples. Ele tem uma transmissão de dados inferior ao equipamento chamado switch. Hub vem da palavra, a tradução de hub significa eixo de roda. O objetivo dele é receber o sinal e retransmitir. Todas essas máquinas que recebem o sinal não vão fazer uso dessa informação. Na verdade, só uma delas vai receber essa informação e será utilizada porque ela tem o chamado endereço MAC. Lembra que eu disse isso a vocês? Então, quando uma máquina envia para outra, ela envia com endereço. Embora chegue em todas, mas só uma delas vai fazer uso da informação. Bom, um equipamento mais complexo que o hub são os switches. Observe como é que ele funciona. Estão vendo aí o que acontece? O switch, ele tem a capacidade de transmitir simultaneamente entre máquinas diferentes. Ó, transmissão simultânea. Ele pode transmitir simultaneamente de uma máquina para outra. Então você tem uma comunicação mais eficiente dentro do switch. O switch pode ser um switch do tipo Ethernet, onde você conecta através de cabos, ou ele pode ser do tipo wireless. Então, como eu disse, a diferença entre o hub e o switch é que o hub ele recebe sinal de um e envia para todos. O switch ele é conhecido como comutador. Recebe o sinal de uma máquina e transmite exatamente para outra. Ele é mais eficiente, mas também mais caro. Normalmente, nas redes menores não se usa hub, usa diretamente o switch, o conhecido switch roteador. Switch roteador. Bom, vamos para a questãozinha aí de prova. Os switches são elementos fundamentais em uma rede de computadores para roteamento em redes de longa distância, roteamento de redes locais, isolar a rede interna de uma rede externa, prevenir a entrada de vírus, bloquear tentativas de intrusão. Bom, minha gente, vamos ver a resposta dessa questão.
O objetivo do switch, como eu disse a você, é conectar computadores em uma rede local. Significa que o gabarito da nossa questão aqui é a letra B. O switch, se ele tiver também a função de roteador, normalmente se utiliza o switch roteador, ele faz o roteamento de dados dentro de uma rede local. Bom, e o roteamento de dados a longa distância? Isso é feito pelos próprios provedores web, no caso se tratar da internet. Ou existe algo chamado bridge, que são as pontes. São as pontes que interligam redes, uma rede a outra em longa distância. Isolar uma rede interna da sua rede externa, existe um sistema conhecido como firewall, a parede de fogo. É isso que isola a rede interna da rede externa. Prevenir a entrada de vírus, aí o jeito, né, é evitar que alguém conecte mídia contaminada, evitar fazer download utilizando sites que a pessoa não saiba a origem. Então é assim que se evita a entrada de vírus, né? Examinando anexo de e-mail, é dessa maneira que você vai evitar a entrada de vírus. Vírus vem através de mídia removível, mídias, e anexos de e-mail. Então é dessa maneira, evitando mídias contaminadas e evitando abrir anexo de e-mail sem utilizar o antivírus, é assim que você vai prevenir. E bloquear tentativas de intrusão, existe um programa chamado, né, IDS, Sistema de Identificação de Intruso. É esse programa que é instalado em uma rede de computadores que evita, né, ou bloqueia tentativas de intrusão. Tá bom? A gente vai ver isso aí quando falarmos de segurança de rede. Bom, então, gabarito da nossa questão, letra B. Os switches fazem roteamento dentro de redes locais. Bom, vamos continuar nosso assunto falando sobre componentes de rede, continuando. Vamos tratar aí, né, dos tipos de rede. Existem vários tipos de rede Wi-Fi, existem vários padrões, como eu disse a vocês antes. Existe um tipo de rede chamado PAN, é uma rede de pequena distância, onde se utiliza um padrão conhecido como Bluetooth. PAN é uma rede pessoal. Existe a PAN, que é um padrão de rede, é a chamada rede pessoal. Se utilizar o W, aí passa a ser, não é uma rede pessoal sem fio. Rede pessoal sem fio. Bom, maior do que uma PAN, essa rede pessoal, ela pode ser identificada, por exemplo, em uma sala, em um escritório, tá bom? Agora, se a rede é maior, por exemplo, na sua casa, então aí você vai ter a chamada LAN ou WLAN, se for sem fio. WLAN é a chamada rede local wireless, ou rede local sem fio. A tecnologia é outra. Observe que o padrão da PAN, o padrão é o 802.15. O padrão as normas e padrões do Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos. Já a rede WLAN, o padrão é 802.11. Tá bom? Bom, se a rede alcança uma cidade, ela é chamada de MAN, rede metropolitana. No caso, uma empresa, por exemplo, a rede de computadores de uma prefeitura, a prefeitura de uma cidade, prefeitura. É uma MAN, uma rede metropolitana, atua em toda a cidade. WMAN passa a ser uma rede metropolitana sem fio. Rede metropolitana sem fio. A gente vai ver como é que pode fazer isso, né? É claro que tem que utilizar antenas de transmissão. E existem as WANs, ou WAN se for sem fio. WAN é uma rede de grande alcance. Rede de longo alcance. Esses são os modelos de rede que existem. Cada rede tem um padrão diferente. 802.15 é a tecnologia Bluetooth, é a PAN. 802.11 é a tecnologia da LAN, as placas wireless, a rede Wi-Fi. 802.16 já é a rede metropolitana, 802.20 é o padrão de rede de longo alcance. Bom, vamos ver como é que funcionam essas redes de computadores e algumas questões.
Redes interligadas são redes compostas por várias redes interligadas de forma a fornecer um único meio de comunicação de dados. A internet é um exemplo de milhões de redes locais, redes metropolitanas e redes de longo alcance. Então olha só como é definida aqui a internet. A internet são exemplos de milhões de redes locais, as LANs, redes metropolitanas, que são as MANs, MANs, e redes de longo alcance, de longa distância, as WANs. Então, esse conjunto de redes de vários tipos forma a chamada internet. Considerando o contexto apresentado, as redes WiMAX 802.16 e as redes de telefônica, redes telefônicas 3G, pode ser também as 4G, são exemplos respectivamente de... Bom, as redes Wi-Fi, o padrão WiMAX, as redes WiMAX, observe que o padrão é 802.16. Isto aqui é a conhecida rede metropolitana. Rede metropolitana. Já a rede 3G, 4G, e agora que você já tem aí a 4,5, 4G, então essas redes, ou 4,5.5G, essas redes são redes de grande alcance. São as as redes de longo alcance. Redes de longo alcance. Ou as W1. Temos redes metropolitanas, as WMAN. Bom, gente, então a resposta da nossa questão, ó, então esses dois padrões é rede metropolitana e rede local? Não. Rede local? Não, de forma nenhuma. Rede de longa distância? Não. Rede metropolitana e rede de longa distância. Essa é a resposta da nossa questão. Então são padrões de redes sem fio. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então existem vários modelos de rede sem fio. Dentro de uma sala, WPAN. Dentro da sua casa, WLAN. Na cidade, a rede WMAN. E no país, no continente, ou de alcance mundial, como a Microsoft, Apple, o Facebook. Então essas redes de computadores são as WWAN. Bom, vamos continuar. Está aí, ó, diferenciando. LAN é uma área de trabalho local. MAN é uma área de trabalho metropolitana e a WAN é uma grande área de trabalho. Os padrões, não esqueça, 802.11 e a placa é a placa Wi-Fi. Existe o padrão 802.16, as redes WiMAX. E o padrão 802.20, as redes do tipo 3G, as redes 4G, as redes 4.5G e assim por diante. Tudo ok? Todos estão acompanhando? Então, esses são os padrões de rede que existem no mundo. Bom, primeiro vamos falar aí de cada modelo de rede, né? Vamos especificar, ó, a WPAN. WPAN é uma rede sem fio local, pessoal. Local não, pessoal. Está aqui, ó, área de trabalho, traduzindo, pessoal. Então, a área de trabalho pessoal é conhecida como PAN. Se é sem fio, passa a ser WPAN. O que é uma WPAN? Estão aqui os equipamentos, ó. O seu notebook conectado a uma impressora, conectado a máquina digital, controle remoto, uma televisão, um desktop, pode ser o seu celular, e tudo isso aqui, para que toda essa conexão ocorra, é necessário ter um chip conhecido como chip Bluetooth em cada equipamento. Cada equipamento tem que ter o chamado chip Bluetooth. Então, cada equipamento com esse chip permite transmissão de dados a curta distância. A distância dentro dessa rede é de aproximadamente cerca de 10 metros.
Se a distância aumenta, aí o sinal, você não vai ter a possibilidade de transmitir o sinal a maiores distâncias. Então é chamado de rede pessoal. Bom, existem as chamadas redes Wi-Fi ou WLAN. WLAN significa área de trabalho local sem fio. Essa é a tradução da sigla em inglês. WLAN. Área de trabalho local sem fio. Neste caso, você tem aqui o hub ou o switch recebendo sinal. Esse hub ou switch pode receber o sinal através de cabo, aí a rede passa a ser a rede, que já vimos, a Ethernet. Ou então, pode receber o sinal através das redes Wi-Fi, sem fio, transmissão sem fio. Bom, vimos como funciona a tecnologia 802.11. Bom, se a rede é de maior alcance, aí passa a ser a rede chamada rede metropolitana e as redes de longa distância. Vamos ver aí a nossa questão sobre LAN. Vamos lá. Uma rede local LAN é um conjunto de hardware e software que permite a comunicação e o compartilhamento de informações e recursos entre computadores? Em princípio, né, está correto. Vamos ver as próximas. Uma tecnologia de interconexão de computadores baseada em envio e recebimento de pacotes? Bom, né, uma LAN também, só que envio e recebimento de pacotes, isso está correto, só que qual o tamanho disto? Qual o tamanho? Na verdade, né, todas as redes se baseiam no envio e recepção de pacotes de dados. Então essa questão está errada porque não especificou qual é o tamanho dessa rede. Então isso aqui pode ser uma LAN, pode ser uma WAN, pode ser uma MAN. Um meio de transporte de dados utilizando a Ethernet ou o wireless, operando a velocidades que variam de 10 a 10 mil megabits. Bom, a rede Ethernet pode ter essa taxa de 10 a 10 mil, mas rede wireless você não vai ter taxas aí de 10 a 10 mil, né? Certo? A não ser que use aí cabo de fibra ótica. Bom, uma tecnologia de rede formada por nós, muito próximos uns dos outros, não mais do que dezena de metros, não. Aí seria uma PAN. Conjunto de servidores que servem como depósito para os usuários, não, nenhum conjunto de servidores, né? Então, poderia ser a letra A ou pode ser a letra C. Não é? Porque a rede aqui, quando ele coloca de 10 a 10 mil megabits, não é? Se você pegar o padrão Ethernet, ele vai de 10 a 10 mil, embora o wireless não chegue de 10 a 10 mil. Tá bom? Então, a resposta da nossa questão é a letra C, que está especificando melhor uma LAN. Veja que a letra A também pode ser, mas não está definindo o que é LAN. Um conjunto de hardware e software que permite a comunicação e compartilhamento de informações e recursos pode ser uma LAN, pode ser uma MAN, pode ser uma WAN, pode ser uma PAN, qualquer uma delas atende a esse princípio. A letra A e a letra B, qualquer um desses tipos de rede atende a essas ideias, mas a letra C não. A letra C especifica o que é uma LAN. A LAN pode ser do tipo Ethernet, ou a LAN pode ser do tipo Wi-Fi, que é uma rede wireless. Tá bom? A taxa aí de 10 a 10 mil é possível se utilizar a transmissão até com cabo ótico. Bom, gente, então gabarito da questão, ó, letra C. Vamos continuar. Temos mais uma questão. Não é uma característica de uma rede de computadores local. Que não é característica de rede local. Utilizar hub? Utiliza. Sim, utiliza. Exigir o uso de modem? Bom, a rede local precisa de modem. A rede local precisa de modem se ela se conectar à internet. Bom, ter uma arquitetura cliente-servidor, normalmente uma rede local tem arquitetura cliente-servidor. A rede local normalmente vai ter um servidor e computadores conectados a esse servidor, que são os computadores clientes. Bom, possuir servidor dedicado, normalmente o servidor é dedicado. Ter arquitetura ponto a ponto, bom, isso é um modelo. Arquitetura ponto a ponto, né? Você tem um computador conectado ao outro.
Então, qual é a característica, o que é que não é uma característica de uma rede de computadores local? Né? Uma rede de computadores local, né, exigir o uso de modem não é uma característica de uma rede local. Por quê? Porque modem permite conexão com a internet. E você não é obrigado em uma rede local a se conectar à internet. Você se conecta caso você queira. Normalmente isso acontece. É comum uma rede local estar conectada à internet. Mas eu posso criar uma rede local e não conectá-la à internet. Significa que eu não preciso, não exige o uso de modem. Tá bom? Então, o que não é característica é a letra B. A letra B não é característica. Não é exigido o uso de modem. Bom, vamos continuar. Vamos ver aí as redes metropolitanas. As redes metropolitanas, elas precisam dessas antenas. Estão vendo aí a antena, as redes WiMAX, uma torre para transmitir para toda a cidade. A rede metropolitana é uma WMAN, se traduz em área de trabalho metropolitana sem fio. Essa é a tradução aí dessa sigla, que está em inglês aí, que é a WMAN. O alcance está aí na figura. Ele alcança uma cidade, uma região, uma área bem maior. Não um estado, nem um país, uma cidade. Bom, existem topologias diferentes de rede. Ó. Uma rede local, ela tem algo chamado topologia. Topologia é a forma como os computadores estão conectados. Existe a topologia barramento, onde você tem um cabo principal e os computadores estão conectados a este barramento. Os PCs, os computadores pessoais. Isso é conhecido como topologia de rede. Existe a topologia estrela, onde você tem, normalmente esse computador é um servidor e os demais estão conectados a este servidor. Embora servidor possa ter em qualquer tipo de topologia. Topologia anel, os computadores estão formando um círculo. A topologia árvore, malha, anel duplo e topologia mista. Então essas são as formas de se conectar computadores em rede sem fio. Tá? A maneira mais comum de se conectar computadores é a topologia estrela. Essa é a mais comum. Os computadores conectados a um servidor de rede. Bom, minha gente, vamos ver aí mais uma questão. Ó. WLAN é uma... Bom, já vimos que WLAN é uma rede local sem fio. Gabarito da questão, letra A. Rede local baseada em Windows? Não, pode ser o Windows ou o sistema Linux ou qualquer outro sistema. Rede local com acesso à World Wide Web? Claro que é possível isso, se estiver conectado à internet. World Wide Web significa o serviço www da web. É possível, mas não define uma WLAN. Topologia de rede local em barramento? É possível a WLAN usar o barramento, mas não é isso que define a rede local. Então, o gabarito da questão, o que define o termo WLAN significa rede local sem fio. No contexto de rede de computadores, a sigla MAN, bom, já sabemos, ó, representa uma rede de cobertura mundial? Não. Municipal? Metropolitana? Bom, municipal e metropolitana tem diferença? Tem. Rede metropolitana. Por exemplo, a Grande São Paulo. Você tem a cidade de São Paulo e algumas cidades que estão em torno, formam a região metropolitana. Salvador tem sua região metropolitana, cidades próximas. O Rio de Janeiro tem cidades próximas, formando a região metropolitana. Então não é municipal, é a rede metropolitana. Não universitária nem local. Então, gabarito da questão, letra C. Bom, minha gente, ficamos por aqui, né? Já avançamos aí muito nessa videoaula. Eu espero que você tenha aprendido aí a diferenciar os tipos de rede, a classificar as redes e puder responder corretamente a sua prova. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro com as redes...